100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 7 em ponto. Hoje é quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020. MEC quer mudar Enem e aplicar provas nos 3 anos de ensino médio. Inscrições para o FIES começaram ontem. CCJ do Senado aprova projetos que dificultam acesso a armas de fogo. Em decisão inédita, TST diz que o motorista não é empregado do Uber. Brasil tem 11 casos suspeitos de coronavírus, diz Ministério da Saúde. Coronavírus. Novo projeto sobre quarentena deve sair na próxima semana. Dólar com queda de menos 0,45%, vendido a R$ 4,23. Arroba do boi gordo com ligeira alta, negociada a R$ 172,50 à vista no estado do Rio. E a saca de açúcar cristal segue em alta, negociada a R$ 76,71, com mais 0,79% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. O Ministério da Educação estuda substituir o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no formato atual por provas aplicadas nos 3 anos do ensino médio regular, que juntas comporiam a nota do estudante para disputar vagas no ensino superior. A ideia é começar a aplicação para os alunos do primeiro ano já em 2021 e ampliar de forma gradual. O cronograma inicialmente traçado prevê a incorporação das turmas do segundo ano em 2022 e as do terceiro ano em 2023, quando todo o ciclo regular do ensino médio estaria sendo atendido. Escolas públicas e privadas passariam pelo exame seriado. As áreas técnicas do INEP foram chamadas a analisar a viabilidade da proposta. As mudanças seriam feitas paralelamente aos planos de introduzir de forma gradual o Enem digital, anunciado no ano passado pelo ministro da Educação, o Abraham Weintraub. E começaram ontem e vão até o dia 12 as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, programa do MEC destinado a financiar cursos superiores em universidades privadas para estudantes de baixa renda. Em 2020, a oferta do programa é de 100 mil vagas. As inscrições podem ser feitas por meio do site do programa a partir de um cadastro vinculado ao CPF. Há 2 modalidades de financiamento no atual modelo do FIES, que possibilitam juros zero a quem mais precisa e uma escala que varia conforme a renda familiar do candidato. A oferta de vagas a juros zero é destinada a estudantes com renda familiar per capita mensal de até 3 salários mínimos, que tenham realizado qualquer edição do Enem desde 2010 e obtido pelo menos 450 pontos de nota média. O candidato não pode ter tirado zero na redação. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira 2 projetos que dificultam o acesso a armas de fogo para pessoas que fazem uso de drogas ou forem flagradas sob efeito de bebida alcoólica. As 2 propostas são terminativas e, por isso, podem ser enviadas diretamente para a Câmara dos Deputados, caso não haja recurso para que os temas sejam discutidos em plenário. Por unanimidade, a 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu ontem negar o vínculo empregatício de um motorista com o aplicativo de transferência Uber. Trata-se da primeira decisão da última instância trabalhista sobre o tema. A medida tem efeito imediato somente para o caso de um motorista específico, mas abre o primeiro precedente do tipo num TST, de onde se espera uma unificação do entendimento sobre o assunto na Justiça do Trabalho. Isso porque em instâncias inferiores têm sido proferidas decisões conflitantes a respeito dos aplicativos de transporte nos últimos anos. Mix Notícias. O Ministério da Saúde divulgou no começo da tarde desta quarta-feira, ontem, dia 5, que o país tem 11 casos suspeitos de coronavírus. Nenhum caso foi confirmado. De acordo com o boletim, 2 casos em São Paulo que estavam sob investigação foram descartados. Agora, de acordo com o boletim, há 5 casos suspeitos no Rio Grande do Sul, 4 em São Paulo, 1 em Santa Catarina e 1 no Rio de Janeiro. Desde as primeiras suspeitas, 21 casos já foram descartados no Brasil. Após a aprovação do projeto de lei que estabelece regras e medidas para o controle no território brasileiro da epidemia do coronavírus, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a afirmar que deve mandar ao Congresso Nacional até o início da próxima semana um texto mais abrangente, com regras gerais de saúde humana para casos de epidemias e vigilância sanitária. Segundo Mandetta, atualmente as matérias que tratam das medidas a serem adotadas em casos de epidemias estão dispersas em diferentes decretos.
equipamentos e é necessário atualizar e unificar procedimentos. Esse assunto já apareceu aqui em 2009, no tempo da gripe H1N1, voltou na época da MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, e do Ebola, e sempre é feita uma coisa pontual. O Brasil carece de uma lei clara, até para que os seus cidadãos saberem em que situação isso vai se dar. Um avião da companhia Pegasus Airlines saiu da pista ao aterrissar no aeroporto em Istambul, na Turquia, nesta quarta-feira. Imagens divulgadas pela imprensa local mostraram a fuselagem do avião, um Boeing 737-800, quebrado em várias partes e os passageiros sendo retirados pelas equipes de emergência. De acordo com o governo de Istambul, ao menos 120 pessoas foram levadas ao hospital. Até a última atualização da reportagem, não se sabia o estado de saúde dos feridos, porém não houve mortes. Conforme era esperado, o Senado americano absolveu o presidente do país, Donald Trump, das acusações de abuso de poder e obstrução de justiça, encerrando o julgamento de impeachment que dividiu ainda mais os dois partidos políticos e forneceu um cenário amargo para a campanha presidencial de 2020. Na acusação de abuso de poder, o placar final foi de 52 votos pela inocência e de 48 pela culpa. A votação seguiu quase inteiramente linhas partidárias, com uma única exceção: o republicano Mitt Romney desertou e votou a favor da destituição de Trump. Eram necessários 67 votos, uma maioria de 2/3, para o presidente ser removido do cargo. Mix Notícias. Ontem, em seu primeiro encontro de 2020, o Comitê de Política Monetária do Banco Central cortou de 4,5% para 4,25% ao ano a meta para os juros básicos, a Selic. A decisão foi unânime. Em comunicado, o Banco Central sinalizou para o fim do ciclo de cortes iniciado em julho de 2019. O Copom entende que o atual estágio do ciclo econômico recomenda cautela na condução da política monetária, considerando os efeitos defasados do ciclo de afrouxamento iniciado em julho de 2019. O comitê vê como adequada a interrupção do processo de flexibilização monetária. O comitê enfatiza que seus próximos passos continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação, com peso crescente para o ano calendário de 2021, informou a autoridade monetária. A Petrobras informou nesta quarta-feira, ontem, dia 5, que vai reduzir o preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias em 4,3% e 4,4%, respectivamente, a partir de hoje, quinta-feira, dia 6. Neste ano, já é a quarta vez que a estatal reduz o preço dos combustíveis nas refinarias. O último corte começou a valer em 31 de janeiro. A redução no preço do combustível tem como pano de fundo a queda da cotação do petróleo no mercado internacional, depois do pico de alta nos primeiros dias de janeiro, quando as tensões entre Estados Unidos e Irã estiveram elevadas. O preço da commodity chegou a acumular queda de mais de 20%. O início da palestra do ex-ministro José Dirceu do PT foi marcada por confusão no Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Pelo menos 2 pessoas apontadas como integrantes de grupos políticos de direita entraram no evento vestidas com roupas de sindicatos e estavam filmando o evento quando começou a confusão. Houve xingamentos e um princípio de empurra-empurra, mas sem agressões físicas. Eles foram expulsos do Sindipetro em meio a gritos e xingamentos. Titular da Casa Civil de janeiro de 2003 a junho de 2005, na primeira gestão do ex-presidente Lula, Dirceu, além da palestra, também lançou seu livro de memórias. Nesta terça-feira, o ex-ministro esteve em Macaé. O muro do restaurante universitário da UENF ganhou vida e significado neste início do ano. O espaço, agora chamado Muro da Gentileza, recebeu um grafite que estimula a cultura da troca, doação, reciclagem, solidariedade e a gentileza. O formando de Engenharia e Produção Artística grafiteiro Marcos Vinícius Cury foi o realizador do projeto, a convite da professora Priscila Castro, assessora de Cultura da UENF. O projeto visa transformar a universidade em um espaço mais humanizado para a comunidade acadêmica e a sociedade campista, a fim de fortalecer a identidade com a universidade. A imagem possui diversas referências, a marca da UENF, do Profeta Gentileza, das mulheres na ciência e faz homenagem ao artista Jean-Michel Basquiat, um ícone da arte urbana mundial. Mix Notícias. Os sorteados no processo
seletivo de qualificação profissional da Fundação de Apoio à Escola Técnica, instituição vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, já podem efetuar a matrícula. A lista completa com os nomes dos selecionados já está disponível no site www.faetec.rj.gov.br. Foram 181.969 inscritos para mais de 29 mil vagas em cursos profissionalizantes. O candidato selecionado deve comparecer na unidade até o dia 13 de fevereiro. Os cursos têm duração entre 10 e 20 semanas. Para matricular, é necessário que o candidato compareça na unidade escolar onde se inscreveu para realizar a matrícula, levando a documentação exigida no edital. As aulas começam no dia 2 de março, uma segunda-feira. Os planos de saúde no Brasil perderam 60,4 mil clientes em 2019, segundo o balanço divulgado ontem, quarta-feira, dia 5, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em dezembro de 2019, o número de beneficiários chegou a 47,039 milhões de pessoas, contra 47,100 milhões no mesmo mês de 2018. A quantidade de clientes dos planos de saúde vem caindo desde 2015. Somente em 2018 houve uma estabilidade nos números. Por outro lado, os planos coletivos cresceram. O número de beneficiários nessa modalidade passou de 37,912 milhões para 37,885 milhões, 27 mil pessoas a mais. A queda no número de usuários reflete a situação econômica do país. Em 2019, os planos de saúde subiram 8,24%, acima da inflação do período, que aumentou 4,31%. Esse foi o segundo maior impacto no índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, em 2019, depois do aumento dos preços das carnes. Mix. Por 8 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal entendeu nesta quarta-feira, dia 5, que não deve haver restrição em concursos públicos a candidatos que respondam a processos penais em andamento na Justiça. O julgamento não foi concluído. Os ministros ainda precisam definir uma regra para a aplicação da decisão. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão deve ser aplicada a casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário. Ao todo, 225 processos estavam parados à espera da palavra final da Corte. O governador do Distrito Federal e coordenador do Fórum dos Governadores do Brasil, Ibanez Rocha, do MDB, comentou nesta quarta-feira a possibilidade de zerar o ICMS após desafio lançado pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo Ibanez, os cofres locais não conseguem abrir mão dessa receita. O comentário foi feito após o desafio lançado pelo presidente nesta quarta para reduzir os preços dos combustíveis. A jornalistas, Bolsonaro afirmou que ia zerar os impostos federais sobre o produto se os estados deixassem de cobrar o ICMS. Eu preferiria tratar esse assunto de economia com quem entende de economia, que é o ministro Paulo Guedes, não com o presidente Bolsonaro, que desse ponto não entende, disse aí Ibanez. Mix Notícias. O BNDES fechou nesta quarta-feira a venda de 22 bilhões de reais em ações ordinárias com voto que detinha da Petrobras, na maior oferta de papéis do mercado brasileiro desde 2010. Segundo fontes a par da operação, os bancos que coordenaram a oferta definiram em R$ 30 o valor de cada ação, um desconto de apenas 1,6% em relação à cotação de fechamento do papel hoje na Bolsa. Graças à demanda aquecida, o banco conseguiu se desfazer de um lote adicional de ações na oferta. A venda dos papéis da Petrobras era considerada um passo crucial na estratégia do BNDES de se desfazer de grande parte dos mais de 100 bilhões de reais que detém em ações consideradas maduras nos próximos 3 anos. A base aérea de Anápolis, em Goiás, onde ocorrerá a quarentena dos brasileiros vindos da China, é uma das principais do Brasil e tem como uma das suas principais funções garantir a segurança da capital do país. Anápolis fica entre Brasília e Goiânia, sendo possível chegar à capital federal após poucos minutos de voo. A base foi construída em 1972 no município de Anápolis, 12 anos depois da inauguração de Brasília, e fica afastada a alguns quilômetros da cidade de Goiânia. Atualmente, conta com cerca de 1.700 militares, além de caças e outras aeronaves militares. De lá, também partem aviões para interceptar aeronaves irregulares, como as usadas pelo tráfico de drogas. O melhor mix do Brasil. Mix! Por 233 votos a favor, 170 contra e 7 abstenções, a Câmara dos Deputados decidiu reverter na noite desta quarta-feira o afastamento do deputado Wilson Santiago, do PTB da Paraíba, denunciado por corrupção pela Procuradoria-Geral da República. A suspensão havia sido determinada pelo ministro do STF, Celso de Mello, em dezembro do ano passado. O resultado da votação seguiu a orientação que 9 partidos recomendaram aos seus parlamentares, instruíram pela retomada
do mandato do Santiago. Na contramão, 4 siglas pediram a seus quadros que optassem pela manutenção do afastamento do deputado. Sérgio de Castro Oliveira, apontado como operador do ex-governador Sérgio Cabral do MDB na organização criminosa revelada pela Lava Jato, detalhou como eram feitos os supostos pagamentos de propina a Luiz Fernando Pezão, também do MDB. As acusações estão em um dos 2 documentos da colaboração premiada feita ao Ministério Público Federal e homologado pela Justiça Federal. Pezão, que sucedeu Cabral no cargo, nega as denúncias. Serjão, como era conhecido, foi assessor parlamentar de Cabral na década de 90 e é apontado pelos investigadores da Lava Jato como operador financeiro do esquema. Ele diz que fez as entregas de 2008 até 2013. No início, eram 50 mil, ele disse. O valor teria aumentado depois que Pezão, então secretário de Obras, passou a pasta de infraestrutura. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro foi cobrado nesta quarta-feira, ontem, dia 5, durante o almoço oferecido a diversas autoridades do Palácio da Alvorada. Ele foi avisado que o fato de não ter ido à sessão de abertura dos trabalhos do Congresso Nacional gerou críticas de parlamentares. Sua ausência foi sentida na abertura dos trabalhos do Congresso, afirmou a Bolsonaro o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, segundo relatos de presentes. Bolsonaro também não compareceu à cerimônia de abertura dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal. O Brasil tem 30.763 casos prováveis de dengue, diz novo boletim do Ministério da Saúde. A região mais afetada pela doença é a Centro-Oeste, com 32,5 casos para cada 100 mil habitantes. O estado de São Paulo concentra 30,4% das notificações do país. De acordo com o Ministério, a incidência dos casos de dengue retorna ao canal endêmico. Há ainda outra ressalva. As últimas semanas de 2019 representaram um número de baixo quantitativo de casos devido ao atraso das notificações. Os dados são referentes ao período de 29 de dezembro de 2019 a 18 de janeiro de 2020. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, retomará nesta quinta-feira, hoje, dia 6, a votação da proposta de edital para o leilão da 5ª geração de telefonia móvel, o 5G. A proposta do conselheiro Moisés Moreira, que pediu vistas do processo, mais tempo para analisar, em dezembro do ano passado, deve prever uma ampliação da faixa de 3,5 GHz, a que desperta mais interesse das empresas de telefonia. A proposta deve prever uma faixa com 100 MHz a mais, como forma de reduzir a interferência do serviço 5G no serviço de televisão por parabólica. No leilão de 5G serão ofertadas 4 faixas de frequência. A faixa de 3,5 GHz é a que desperta mais interesse das empresas de telefonia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse ontem que a comissão mista especial criada para discutir a reforma tributária deverá ser criada nesta semana, no máximo na próxima. Segundo ele, a definição dos membros de, a princípio, 15 deputados e 15 senadores não deve demorar a ocorrer. Questionado pela imprensa assim que chegou ao Congresso, Alcolumbre também afirmou que já existe conciliação entre as duas casas para a criação desta comissão. Não há embaraço. A reunião no final do ano passado foi no sentido da conciliação. Naturalmente, parte do texto do Senado e parte do texto da Câmara serão incorporados com as manifestações do governo, disse. Mix. Agora nós vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A reportagem da Mix a caminho aqui do canal, no início do canal Coqueiro, passando pela rua Deputado Nelson Martins, no Parque Califórnia, quase esquina aqui com a Felipe Web, e o lixão está tomando conta de metade da pista. Esse lixão aqui é recorrente, a gente não vê nenhuma limpeza pública acontecendo aqui, nenhuma placa de sinalização para orientar a população. Afinal de contas, não tem áreas de despejo, as pessoas deixam na rua. Então cada um tem que fazer a sua parte para degradar menos o meio ambiente. E na esquina da Nelson Martins com a Carivaldino Martins, existe um morro no meio da rua, um buraco grande, onde as pessoas começaram a colocar entulhos, e esses entulhos estão aqui praticamente impedindo as pessoas, como um caminhão, dobrar aqui na rua, né? É um morro. E no canal Coqueiro, aqui na rua Idolino Brasileiro, a gente nota nas margens do canal muito lixo, muita garrafa PET, e tudo isso com as chuvas acabam indo para o canal. O canal vai desagar onde? No mar. Então, é a degradação do meio ambiente. As pessoas têm que ter essa consciência, afinal de contas, a ecologia, né, o meio ambiente permite que a gente tenha ações
para defender a natureza. Afinal de contas, né, a gente tem aí o lixo espalhado, garrafas PET, proliferação de mosquito com certeza. Eu estou vendo aqui muito copo plástico, né? E vem aí a dengue. A dengue tem aí 40 mil casos no Brasil e há um risco de epidemia em nossa cidade. A gente volta a qualquer momento com mais informação na Mix 100.7. Mix. E agora nós vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A reportagem da Mix está aqui no canal Campos Macaé, mais precisamente no cruzamento de Feira Valão com a Avenida Arthur Bernardes, e as condições do canal é deplorável, ou seja, não tem nenhuma dragagem sendo feita, o mato está tomando conta, a árvore que foi cortada há meses aqui continua os seus galhos e o tronco impedindo e retendo até lixo, retendo também aí resíduos, fazendo aí o acúmulo da água. Outra observação que a gente nota aqui é um bueiro que tem na Arthur Bernardes. Esse bueiro está sem a tampa, naturalmente foi furtada, e tem uma pedra aqui em cima. E dentro, eu olhei, temos aqui copos plásticos e muitas outras coisas que podem acumular água. Então, muitas vezes nas ações da dengue, se fala que 80% dos casos de dengue estão dentro das casas, das residências. Tudo bem, na residência você tem que fazer a sua parte. E nas ruas? Quem faz a parte nas ruas? A limpeza pública? O poder público? Então, essa questão de água parada tem muito a ver também com o que a gente encontra na rua, propício ao acúmulo da água e à proliferação do Aedes aegypti. Fica aí o alerta, desce, se você também fizer a sua parte, contribua, não descarte lixo de qualquer maneira, principalmente o plástico, afinal de contas, ele leva anos para se degradar. Aqui no canal Campos Macaé a gente vê essa situação e fora, né, o odor, o mau cheiro, que é uma reclamação geral aqui dos moradores. Essa é a equipe Mix de reportagem. Você pode mandar um WhatsApp pra gente, o 99797-1007. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Você ouviu Mix Notícias.